Bom, obrigado, Nereu. Eu gosto muito desse ambiente porque é muito cozy, não muito casual, parece mais um workshop, né, do que uma palestra. Então vamos aproveitar com a ideia de interagir quando seja possível. Então, se vocês têm perguntas, uma boa opção é que vocês levantem a mão e falem a pergunta, eu vou tentar responder, se posso. Quando não sei, vou dizer não sei. Ok, tá bom. Então, agradeço outra vez ao Nereu, a Fenoglado pela invitação. Eu me sinto muito honrado da possibilidade de palestrar com vocês hoje. Agradeço a todos vocês pela presença, especialmente aqueles que não vão tirar um cochilo durante a minha apresentação, porque após do almoço eu entendo que podemos ficar todos um pouco com sono, mas vamos tentar economia circular. Muitos conceitos importantes. Óbvio, cada desses conceitos precisa de um tempo importante para desenvolver, para estudar, para discutir. Então, vou fazer uma apresentação bastante geral e convido vocês a perguntar quando alguma coisa não esteja clara ou se precisa mais profundidade na minha apresentação, ok? Então, conforme com o título, os itens que vamos brevemente discutir hoje são, primeiro, uma ideia, pelo menos vai dar uma ideia do que é a floricultura global. Segundo, o conceito de empreendedorismo, que é uma palavra muito difundida, mas em muitos casos não entendemos exatamente o que quer dizer. Terceiro, vamos falar um pouco dos pequenos agricultores e famílias rurais, que é um tema muito importante na floricultura, que eu acho muito importante especificamente na atividade da Fenoglado, do projeto Flores para Todos, mas não é unicamente um projeto brasileiro, porque o conceito é muito difundido no mundo da floricultura. Eu acho que pelo menos a metade da floricultura mundial é baseada em pequenos agricultores. Necessariamente temos que falar um pouco de pesquisa e de desenvolvimento, porque a floricultura, o fundamento da floricultura é a inovação. E relacionado com o conceito de pesquisa e desenvolvimento, temos que falar também de propriedade intelectual. E vou explicar por quê. No final da apresentação, é importante mencionar o sujeito da sustentabilidade e da economia circular na agricultura e na floricultura, porque tem diferenças importantes. E são conceitos, bom, que vamos ver um pouco mais no detalhe, mas são conceitos econômicos, políticos, sociais que merecem atenção. E algumas conclusões, como em todas as palestras, precisamos concluir alguma coisa, deixar uma mensagem, não? Então, o primeiro tema é a floricultura global, em poucas palavras e muitos dados. Aqui tem uma estatística da AIPH, Associação Mundial dos Produtores Agrícolas, Hortícolas e Florícolas, que cada ano publica umas estatísticas sobre a situação da floricultura global. Sobretudo, eu quis mostrar algumas das floriculturas mais importantes do mundo. Essa por exemplo, na coluna onde eu evidenciei alguns dados, isso é área em hectares dos cultivos. Então, por exemplo, na Europa, o país que tem a maior área de produção de mudas e flores ornamentais, então, é a Itália, o meu país, com mais de 12.000 hectares, quase 13.000. A Holanda é a segunda, com mais de 7.000. É um dado interessante, porque a Holanda faz muito barulho, de verdade. Todo mundo pensa que a Holanda é o maior produtor do mundo, talvez do universo, não sei.
Mas de verdade não é assim. Mas qual é a força da Holanda? A força da Holanda é a plataforma de distribuição. A Holanda é um grande país produtor, sem dúvida, mas especialmente é um país que centralizou, foi capaz de centralizar o negócio da flor na Europa e também importando flores de outros países, de outros continentes. Tem outros países importantes na floricultura global, por exemplo, África do Sul, o Quênia, que tem mais ou menos 4.000 hectares também. A Ásia é a região do mundo que tem a maior quantidade de hectares de produção de flores. Logicamente, a China é de longe o maior produtor, absurdo. A Índia é também muito grande, mas esse dado realmente se refere a um dado. A Índia não tem os dados cadastrados na mesma forma dos outros países, então esses 300 mil de verdade são menos da metade se o enfoque específico é a flor, porque esse dado inclui também hortaliças, ok? Empresas hortícolas. Vietnã também é um país grande, Tailândia grande, Estados Unidos importante, Brasil com seus mais de 15 mil hectares de flores, é outra floricultura muito importante. Na América do Sul é maior do que Colômbia e Equador, principalmente por causa das plantas, das mudas ornamentais. Essas são estatísticas do IAPH, de uma associação internacional, então logicamente é possível que vocês achem estatísticas diferentes publicadas dependendo da fonte. Sem dúvida, na flor não existem estatísticas precisas, detalhadas como em outras indústrias, né? Porque as estatísticas dependem da organização do mercado. Se você, por exemplo, na Holanda as estatísticas são muito atendíveis, muito corretas, porque toda a floricultura holandesa trabalha com mercados oficiais, com os veiling, ok, por exemplo. Mas tem países como o mesmo Brasil, onde tem um veiling, tem uma associação de produtores como a Cooperflora, que tem estatísticas, mas grande parte do país não tem estatísticas. Então, por isso, mais que tudo, eu queria mostrar mais ou menos o tamanho da floricultura global e entender que o Brasil é um país com muito potencial e com uma produção importante. Agora, qual é a dinâmica do mundo da flor? Temos basicamente três situações no mundo. Temos países que são maiormente importadores, que importam a quase totalidade da flor e das mudas que consumem. Temos países que são fundamentalmente exportadores, o que quer dizer que são países que produzem muita flor, mas que tudo vai pela exportação. E temos um terceiro caso, que são esses países que produzem e consumem a quase totalidade da flor produzida no mesmo país, ok? Então, vamos ver brevemente 3 slides das 3 situações. Então, a primeira é as mais para mostrar os maiores países para exportação de flores cortadas, por exemplo. Então, tem uma estatística que mostra basicamente que Colômbia e Holanda, aqui, Holanda pequena, aqui está a Holanda, vermelho, Colômbia vermelho, segundo Equador e Quênia amarelo, e logo os outros países. Então, falando de exportação de flores, os 2 maiores países exportadores do mundo de flores são Colômbia e Holanda. Mas, como falei antes, a Holanda de verdade não é somente o maior exportador, mas um grande importador também. Então, no caso da Holanda, é um artifício por causa do grande comércio estabelecido na Holanda. Em cambio, Colômbia definitivamente é o maior país exportador de flores do mundo, ok? Porque toda a flor produzida na Holanda, na Colômbia, quase totalidade é pela exportação, ok? E logo, Equador e Quênia são os 2 outros grandes países produtores, exportadores,
quer dizer que 99, 98% da produção de flores nacional vai toda pela exportação. E, logicamente, falando da Colômbia e Equador, a exportação é quase totalmente pelo mercado americano, por logística, e a exportação do Quênia vai para a Europa, ok? Então, esses são os dois fluxos de flores, grandes fluxos de flores de países exportadores até mercados de consumo como Estados Unidos e Europa. E aqui temos o contrário, o avesso, porque temos a situação dos maiores países importadores de flores. Então, outra vez, podemos ver que os vermelhos são os países maiores na importação de flores. Estados Unidos e Alemanha são os dois países maiores importadores de flores do mundo. Tem o Reino Unido, que também é um grande país importador. Vale a pena notar Holanda, logicamente, que também é um grande país importador, mas já falei do fato que a Holanda importa e exporta na plataforma logística, basicamente. Então, estamos falando, nesse caso, de países que produzem flores, talvez, mas em pequenas quantidades, por razões climáticas também, de custo de produção, por exemplo. Então, esses países são grandes países importadores porque consumem muita flor, mas a quase totalidade da flor consumida é importada dos países onde o custo de produção é menor e as condições climáticas facilitam a produção, como Quênia, como Equador, como Colômbia, como na slide precedente. E temos também, como falei antes, o terceiro cenário é mercados locais, países que têm uma produção de flores e mudas muito importante, mas que vai toda pelo mercado local. Então, aqui, por exemplo, coloquei 3 fotos que eu tomei nos meus 30 anos de viagem pelo mundo, só por curiosidade, para mostrar 3 exemplos de mercados locais muito simples. A primeira à esquerda é o mercado de Teherã, no Irã, por exemplo. Aquela no meio é o mercado de Hanoi, em Vietnã. E a última é o mercado de Tenancingo, no México. São 3 exemplos de fotos que eu tomei em países onde a produção local vai tudo, ou quase tudo, pelo consumo local. Então, quais são os países onde tem muita produção, mas também muito consumo local, quase exclusivamente a produção local vai para o mercado local? Brasil é importante, aproximadamente 3 bilhões de dólares é o valor do mercado brasileiro. Para comparar com China, a República Popular da China, que tem um faturamento de flores aproximadamente de 25 bilhões de dólares, Índia aproximadamente 4 bilhões de dólares, mas muitos outros países são países onde a produção local é quase totalmente destinada ao consumo local. Então, que tem outros exemplos, México é muito importante, tem uma produção muito grande, Japão, Itália, Irã, Vietnã, Estados Unidos, tem também uma produção local que é quase totalmente destinada ao consumo local. Mais ou menos é o quadro geral das dinâmicas do comércio internacional, produção e comércio internacional de flores e de mudas, bem simplificado, mas para dar uma ideia das dinâmicas, ok? Não sei se alguém tem perguntas sobre esses temas. Por enquanto, bom, estou disponível, ok? Qualquer momento podem parar e falar, Andrea, por que isso? Ok. Mais ou menos era a parte de floricultura global. Então, o problema agora é falar um pouco do empreendedorismo em floricultura. Para começar, para definir a palavra empreendedorismo, porque todo mundo tem sua ideia do empreendedorismo, eu acho importante, pelo menos estar todos juntos na mesma ideia, no mesmo conceito de empreendedorismo. Então, procurei uma definição brasileira no portal da indústria brasileira, que acho pode ser considerado como uma fonte neutral e de confiança para achar uma definição. Então, muito simplesmente, o empreendedorismo é um processo de identificar oportunidades de negócio, desenvolver ideias inovadoras e criar um novo empreendimento. Okay?
O objetivo é criar valor econômico, social, ambiental, através da criação de produtos, serviços ou soluções que atendam às necessidades do mercado e gerem lucro e impacto positivo. Essa é uma definição brasileira de empreendedorismo. A segunda parte, eu tentei adaptar essa definição ao nosso caso, que é o empreendedorismo na floricultura. O que é o empreendedorismo na floricultura? O empreendedorismo na agricultura e, sobretudo, na floricultura, se deve identificar oportunidades de negócio, como na definição mais geral. Isso em nível nacional e internacional. Vale a pena mencionar, por isso, o primeiro conceito que quis introduzir era o tema do mercado internacional. A floricultura é um mercado globalizado. A agricultura também, mas a flor até mais, ok? O empreendedorismo tem que propor inovação, por exemplo, por meio do fitomelhoramento. Não escutam? Não escutam lá, não estão escutando. O pessoal pediram para somar. Aqui tem um microfone. O microfone? Aham. Ah, ok. Mas vou ter que ler com o ré. Ok. De repente isso fica desse lado aí. Ok. É que eu gosto de caminhar. Ok. Tudo claro até agora? Ok. Então, ok. Muito importante o desenvolvimento também de técnicas e tecnologias inovativas e cada vez melhoradas, ok? Porque a floricultura é uma atividade muito sofisticada a nível de técnica e tecnologia, muito mais da agricultura. Então, a meta imediata é a mesma, é criar lucro, valor econômico pela empresa, mas também para toda a cadeia de valor. Mas tem um objetivo final que é muito importante, que é não somente atender às necessidades do mercado, mas é trabalhar para o benefício da sociedade. Já na manhã expressou uma ideia interessante na agricultura ou na floricultura, mais precisamente, é que a agricultura é nutrimento do corpo e a floricultura é nutrimento da alma. Eu acho muito importante repetir esse conceito, porque nós floricultores muitas vezes pensamos que nosso trabalho é um trabalho fútil, que não tem muito valor, porque a comida é fundamental pelos seres humanos e a estética é secundária, mas não é assim. Não é assim. Sempre mais a sociedade moderna, a sociedade contemporânea, precisa de valores pela alma, de valores ornamentais, de emoções, de comunicar emoções. As emoções são parte da nossa vida, sempre mais. Até eu diria a psicologia, o lado psicológico do ser humano ha evoluído muito nos últimos anos, nas últimas décadas. Eu falaria depois da Segunda Guerra Mundial, sempre mais a sociedade tem atenção aos problemas da psique. E, sem dúvida, tem muitos remédios médicos para cuidar da psique, mas a coisa melhor é comunicar emoções positivas. E as flores e as mudas são um dos elementos que levam mais felicidade, serenidade, que comunicam emoções positivas pelas pessoas, ok? Isso, não sou eu quem fala isso, mas quis colocar no fundo da slide a primeira página da UPOV, que é, bom, vamos falar um pouco mais da UPOV mais tarde, mas a Organização Internacional da Propriedade Intelectual em Mudas, que tem um mission statement que fala assim: a proteção de cultivares, a inovação nas plantas, nas mudas, nas flores, entrega, primeira coisa, um sistema efetivo de proteção pelos cultivares, mas finalizado ao benefício da sociedade. O benefício da sociedade é o último objetivo do melhoramento das mudas
das variedades vegetais, incluídas as ornamentais, ok? Então, o empreendedor não é apenas alguém que implementa suas ideias para ganhar dinheiro. Certo, o lucro é importante, mas o verdadeiro empreendedor é aquele que tem uma ideia mais ampla do conceito de empreendedor e desenvolvimento. De verdade, nosso trabalho é para melhorar a sociedade. Finalmente, para o bem-estar dos seres humanos. Ademais, além disso, um empresário do setor de floricultura, no mundo contemporâneo, precisa de operar em um mercado altamente globalizado, no qual o conceito de pesquisa, inovação, legalidade, respeito da propriedade intelectual, economia de escala, sustentabilidade em seus vários significados, economia circular, adaptação contínua aos gostos e necessidades do mercado, são ainda mais importantes. Em comparação com outros setores da economia, eu acho que a floricultura é, de verdade, muito mais dinâmica, muito mais complexa. Centenas de variedades ornamentais são introduzidas todos os anos para acompanhar os gostos da moda e os novos mercados. É importante mencionar que a diferença das espécies agrícolas edíveis para comida, as variedades ornamentais estão submetidas ao gosto da sociedade. A moda, arquitetura, design, tendências de cores. O mundo das ornamentais tem que ser muito flexível, tem que estar em grado de responder às exigências do gosto das pessoas e para fazer elas mais felizes com mensagens emocionais, ok? Então, isso é fundamental. Eu acho que sem paixão, melhor você não se mexer com flores, porque não é uma indústria fria, é uma indústria que deve comunicar emoções. E primeiro é o produtor quem deve ter conhecimento, entender essas emoções. Primeiro é ele, ok? Então, é muito complicado ser floricultor, você sabe. Muito complicado. Gostamos das coisas simples, mas a floricultura é complicada. Acho que estamos envolvidos com novas técnicas de produção, com tecnologias aplicadas. Temos terríveis implicações regulamentares, como fitossanitárias, por exemplo, exportação e importação de material vegetal, extrema variabilidade de preços. Os grandes cultivos agrícolas, os commodities, têm preços regulamentados, em muitos casos, pelas convenções internacionais ou pelos mesmos governos. Lógico, porque são espécies comestíveis. No caso das flores, os preços são unicamente determinados das dinâmicas de demanda e oferta. Então, os produtores de flores podem sofrer muito em casos que um excesso de oferta vai determinar uma queda dos preços. É importante saber isso. São situações muito complicadas, porque ninguém vai falar para você: escuta, o preço da rosa caiu, então aqui coloca um pouco de prata para você, para sobreviver, para pagar a comida da família. Não, isso não. O mundo da flor é extremamente livre. As dinâmicas dos preços são muito difícil para prever e, logicamente, como consequência, para gerenciar a empresa. Então, todos esses elementos se combinam para necessariamente formar uma classe de empreendedores que hoje, mais que nunca, precisa ser educada, preparada, dinâmica e, acima de tudo, ter uma visão. Sempre pensar no futuro, sempre pensar em onde você vai quedar, em onde você vai direcionar seu
negócio nos próximos anos. É uma atividade extremamente dinâmica. E aí, também, é importante mencionar a importância dos pequenos agricultores, das famílias rurais, porque todos os problemas e as dinâmicas, a complexidade que eu acabo de falar, pode ser relativamente melhor gerenciada pelos grandes grupos, pelos grandes produtores, mas os pequenos agricultores, eles também são sujeitos às mesmas regras do mercado, às mesmas condições de produção. De fato, a floricultura global é dividida em duas grandes categorias: os grandes grupos, grandes produtores internacionais, e os pequenos produtores. É muito simples. As faixas intermédias estão saindo do mercado. Em muitos casos, faixas intermédias, produtores de tamanho intermédio, eles têm muita dificuldade, porque não têm tamanho suficiente para ter economias de escala. E ao mesmo tempo têm os mesmos problemas, as mesmas dinâmicas que já vimos nas slides precedentes. Quer dizer que eles têm os problemas regulamentares, a burocracia, doenças das mudas, tudo que é o problema da floricultura. Então, os grandes grupos, de alguma forma, é tudo manejado como grandes negócios de outras áreas econômicas. Mas os pequenos agricultores, que, como eu já falei, representam com seguridade, com certeza, pelo menos os 50% da produção mundial de flores, são mais sensíveis e podem sofrer muito por esse problema. Então, quando falamos de grandes produtores internacionais, aqui mencionei simplesmente dois grandes grupos colombianos, talvez os maiores grupos do mundo de produção de flores. Os dois grupos, Sunshine Bouquet e Elite Flowers, mais ou menos eles medem cada um 1.500, até mais de 1.500 hectares de flores. Uma empresa, ou um grupo de empresas. Eles estão totalmente integrados verticalmente, eles têm sua própria operação de vendas nos Estados Unidos, oficinas em Miami, escritórios em Miami, plataformas de distribuição nos diferentes estados dos Estados Unidos. Então, eles têm uma organização muito complicada para responder às exigências do mercado e, logicamente, aos problemas que eu mencionei antes. Mas os pequenos agricultores, como os produtores rurais em Brasil, mas também na Itália, também na China, por exemplo, eles não têm essa forma de estrutura. Então, logicamente, a vida deles é complicada, mas também muito interessante, porque, como já falei, com paixão, a floricultura pode dar muita satisfação, primeiro, e segundo, com critérios de inovação, de melhoramento da tecnologia, da técnica produtivas, o lucro unitário pode ser também muito alto, mas as escolhas do pequeno produtor sempre são difíceis. E aí onde o trabalho, por exemplo, da Fenogrado, do projeto Flores para Todos, aí é onde realmente tem muita importância, porque esses pequenos produtores não precisam de dinheiro, eles têm orgulho, falam assim, eu tenho meu negócio, não, mas precisam de ajuda na programação de cultivo, por exemplo, ajuda técnica, coordenação em escolher novas variedades, em testar novas variedades, novos produtos, muitas coisas. Que os grandes grupos, eles têm o seu próprio investimento, fazem isso regularmente, mas os pequenos produtores não. E quando falo Brasil, Itália e China, são 3 exemplos para dizer 3 grandes países produtores no mundo. Por exemplo, na China, o pequeno produtor, lá ele se chama de nongmin. Nongmin é o nome em chinês do pequeno produtor. O nongmin na China é uma espécie protegida. A lei da China defende o pequeno produtor. Ele tem muitas facilidades, por exemplo, não paga impostos, não tem que respeitar as leis de segurança, não tem que pagar royalties. Por lei, na China, o pequeno produtor, o nongmin, tem muitas facilidades. Acho que no Brasil, talvez tenha uma situação mais ou menos parecida, mas não acho que vai ser ao mesmo nível de proteção que tem na China. Mas é só para descrever um pouco, dar uns flash do que acontece no mundo, entendeu?
Falando da produção, falando do melhoramento varietal, o que quer dizer o melhoramento varietal? Falando das empresas como eu, que estão envolvidas, empenhadas no fitomelhoramento, na pesquisa para obter novas variedades. Também no fitomelhoramento temos dois grandes grupos, grandes empresas multinacionais ou pequenos criadores muito especializados. Então, temos uma situação paralela entre as duas indústrias, produção e melhoramento. Eu gostaria de falar um pouco, como consequência de todas as explicações, falar um pouco da pesquisa e desenvolvimento no mundo da floricultura. A PD é um fator fundamental em um negócio tão dinâmico. Lógico, em todos os negócios, na economia em geral, a inovação é fundamental. Todos os dias nas notícias podemos escutar os políticos falar de inovação, falar da importância do desenvolvimento. Então, logicamente, em todas as economias, todos os países têm consciência da importância da PD, da pesquisa e desenvolvimento. Mas acho que uma coisa é falar disso, outra coisa é trabalhar nesse mundo, entender as problemáticas e a importância da pesquisa e desenvolvimento. E num mundo tão dinâmico, como já falei antes, tão conectado com a moda, com os gostos da sociedade, é uma atividade muito, muito difícil. Da ideia da inovação até a introdução de um novo produto no mercado, geralmente para variedades de flores leva-se de 8 a 10 anos de tempo. Não sei quem ontem me perguntou quanto tempo demora, quanto tempo para ter uma nova variedade de hortênsia, por exemplo, a partir do dia do cruzamento. Mediamente estamos falando sempre de 8, 10 anos ou mais. Lógico, tem espécies que são até mais lentas, por exemplo, na fruta, nos árvores de fruta, na maçã, por exemplo. Um breeder precisa pelo menos de 15 anos de pesquisa e de testes antes de tomar a decisão se uma variedade é interessante para a introdução comercial. No caso de flores, mais ou menos, mediamente estamos nos 8, 10 anos. Porque é necessário, precisa uma escolha de linhagens parentais, porque precisamos de várias gerações de cruzamentos para introgress, diferentes caracteres, vários anos de seleção em amplas populações de híbridos. Em muitos países, a reprodução sexual assexuada de indivíduos selecionados para testes adicionais em diferentes ambientes globais. Por exemplo, no meu trabalho de melhoramento da hortênsia com Beatriz está na parte mais científica na Itália, mas o meu trabalho também é selecionar novas variedades, enviar elas nos diferentes países para testar elas em diferentes países, em diferentes condições climáticas e mercados. Normalmente, a primeira geração de híbridos de hidrângea, de hortênsia, a minha seleção acontece na Itália, na minha fazenda, mas já o segundo nível, depois da primeira escolha, já vai imediatamente à Itália. Então os meus códigos, meus híbridos, após uma primeira seleção, vão para Quênia, para Colômbia, Equador e China. E eu vou com eles, porque o meu trabalho também é viajar para selecionar esses híbridos nas diferentes condições climáticas, entendeu? Então, é muito trabalho, mas é muita paixão. E é importante porque a retroalimentação das informações do comportamento de um híbrido novo em diferentes condições climáticas é fundamental, não só para decidir qual vai ser a variedade que tem as características para a introdução comercial, sino também como informação para dirigir o futuro da pesquisa e voltar a cruzar
aquelas linhas que se comportaram melhor em diferentes países, tá? Último. O cultivo dessas hortênsias seria todo usar campo ou um ambiente protegido? O cultivo final? Sim. Então, a hortênsia é uma espécie que originalmente nasceu para jardins. Então, geneticamente, as características das hortênsias são aptas para cultivar elas em campo. Lógico que no trabalho de melhoramento da hortênsia, uma das finalidades é ter uma hortênsia de maior qualidade. Então entra a parte genética, mas também a importância da tecnologia. Então, o meu trabalho é também selecionar variedades aptas pelo cultivo em estufa, porque a estufa protege, determina condições climáticas vantajosas e determina proteção da muda, etc. Então, vai finalmente dar uma qualidade melhor. Então, em duas palavras, se tem variedades de hortênsias aptas a cultivos em campo, sim, fora, sem proteção, eu falaria recomendável sempre pôr um sombrite, por duas razões. Primeiro, evitar o impacto direto da queda de pedra de, como fala? Pedras de chuva ou pedra de gelo, como fala? Yeah, ok. Então, para proteger as mudas. E segundo, porque, como falou na manhã a Beatriz, falando das necessidades climáticas da hortênsia, as hortênsias gostam de sombra. Então, em duas palavras, no campo sim, mas melhor com sombrite, 50% preto, tá bom? Mas as novas variedades, eu acho, vão dar melhores resultados na estufa. Mas temos várias opções. Ok? Então, estava explicando que a última passagem não é secundária. Quando falei da multiplicação assexuada para a seleção, é um critério, mas também é necessário uma reprodução adicional para obter quantidades pré-comerciais e comerciais para oferecer aos clientes, porque, logicamente, a seleção inicial vai por um caminho de poucas mudas cada vez. Uma muda, 8 mudas, 50 mudas, 100 mudas, mas chega um momento no qual uma variedade selecionada deve ser vendida aos clientes que vão comprar e plantar 10.000, 50.000, 100.000 mudas. Então, o processo de propagação assexual por estaca de uma variedade é um processo também longo. Entre os objetivos de melhoramento genético na floricultura, só para que vocês tenham uma ideia, se incluem qualidades estéticas e agronômicas. Como já falei, a parte estética é muito importante. Comunicar emoções é fundamental. Vocês nunca vão comprar uma flor numa loja se a flor é feia, se é ruim, se não tem essa capacidade de comunicar emoções. Então, mas também agronômicas, porque logicamente a primeira etapa vai ser que a muda vai ser cultivada numa fazenda. Então, o produtor tem que estar em condições de produzir hastes de qualidade. E segundo, a estética deve ser atrativa. Cor, forma, produtividade, características que contribuem para a sustentabilidade também são. Hoje falamos muito de sustentabilidade e logo vamos a falar um pouco mais. Mas o que estou dizendo é que os produtores, sobretudo os pequenos produtores agrícolas, toda a vida deles está baseada na sustentabilidade. Um produtor é o melhor e o maior defensor do meio ambiente. Ele é o primeiro que quer que o seu filho fique trabalhar com ele na sua fazenda, entendeu? Então, a sustentabilidade, o conceito essencial da sustentabilidade é que o agricultor, o floricultor, ele quer respeitar o meio ambiente, quer respeitar as suas mudas, quer respeitar os vizinhos e, sobretudo, ele quer
passar à próxima geração um negócio, uma forma de vida. Então, sem dúvida, no melhoramento genético em floricultura e na agricultura também, a sustentabilidade há anos, há séculos, é um dos princípios fundamentais do melhoramento, ok? Por quê? Resistência a doenças, tolerância a correntes de ar, melhor balanço e troca de carbono, facilidade de manejo das plantas, tolerância a enfermidades, são características necessárias para melhorar as nossas variedades, ok? Ok. Então, estou levando vocês de mão dada, assim, num percurso lógico. Começamos com a agricultura global, falamos da estrutura internacional de negócio, grandes empresas, pequenas empresas. Chegamos a pensar na importância da inovação, sobretudo na flor. Agora, a próxima pergunta é, ok, mas quem paga o trabalho de um fitomelhorador, de uma empresa que durante anos, que por 10 anos a partir do cruzamento para chegar à introdução de uma variedade, quem paga esse trabalho de 10 anos para chegar a obter uma melhor variedade, para fazer feliz o produtor e finalmente, como já falei, pelo benefício da sociedade, porque a sociedade fica melhor quando a gente está feliz, quando tem boas flores, boa comida, etc. Ok, quem paga? Os governos não pagam, isso com certeza. E o Nereu sabe muito bem que também a pesquisa pública já não tem dinheiro, não? Em todos os países do mundo, talvez na China eles têm um pouco de dinheiro do governo pela pesquisa, mas em geral já não tem dinheiro público na pesquisa. Imagina os privados, as empresas privadas que trabalham no fitomelhoramento para propor novas variedades no mercado, elas devem contar com recursos próprios, ok? Então, qual é o objetivo? O objetivo é ser eficientes para ter novas variedades num tempo relativamente curto, 8 anos, 7 anos a vezes, mas também é ter a possibilidade de recuperar o investimento como trâmite, produção de mudas novas para vender, ou também trâmite de propriedade intelectual. Então, aqui vamos pisar um caminho complicado, porque todo mundo acha que tem conhecimento da importância da propriedade intelectual, por exemplo, na tecnologia, como um iPhone, por exemplo. No iPhone tem pelo menos 200 diferentes brevetos, patents, ok? Tem patentes, tem patentes. Num iPhone tem pelo menos 200 patentes. O que quer dizer que você, para usar um iPhone, não sabe, mas com o preço do iPhone, está pagando um royalty aos donos das patentes envolvidas na construção e no funcionamento de um iPhone. Por exemplo, carro, mesma coisa, ok? Coca-Cola também. A Coca-Cola é objeto de patente, de marca registrada, por exemplo. Então, na flora é a mesma coisa. Acho que muitas pessoas não pensam nisso, mas quando você está interessado numa nova variedade, a variedade nova não saiu do nada. Foi o resultado de um trabalho do melhorista genético. E quando é uma empresa privada, logicamente tem necessidade de recuperar o investimento. Então, a propriedade intelectual nas mudas, no mundo da planta, significa que uma nova variedade tem patente também. Tem um sistema internacional para registrar as novas variedades. O titular da variedade normalmente é o breeder mesmo, é o melhorador. E ele, com essa patente, tem direito a colheitar um royalty dos produtores que vão cultivar a variedade, ok? Então,
o gerenciamento da propriedade intelectual de nova variedade de planta é uma etapa fundamental para comercializar e gerenciar adequadamente a introdução de uma nova variedade. Tem várias formas de proteger a propriedade intelectual. A proteção de cultivares é uma. O Brasil tem uma lei de proteção de cultivares, como todos os países desenvolvidos. Tem outras formas. Nos Estados Unidos tem um plant patent, por exemplo, patentes industriais, marcas registradas. Tem várias formas de patente de proteção de propriedade intelectual nas flores, nas mudas, mas essencialmente a proteção de cultivares é a mais importante. Então, o pagamento de royalties, os direitos coletados pelo autor inovador de uma nova variedade patentada, é a remuneração justa dos esforços feitos por um melhorista de plantas. É interessante também pensar que a patente de uma flor ajuda políticas comerciais para dar mais valor a uma variedade. O gerenciamento de variedades por meio de políticas específicas pode agregar valor a novas variedades. Políticas específicas quer dizer como liberações limitadas. O titular de um patent de uma flor pode dizer, não, eu não quero vender mais de 100 mil mudas, para dizer uma coisa. Por quê? Por que você não quer vender mais? Porque eu sei que o produtor, o pequeno produtor rural, por exemplo, que vai plantar essa variedade, se no mercado, no mundo, tem 100 mil mudas, ele sempre vai colocar bons preços, porque a oferta sempre vai ficar menor da demanda. Mas se o breeder decide colocar muitas mais mudas, quem vai sofrer é o produtor, porque o breeder vai ganhar mais dinheiro, porque mais mudas quer dizer vender mais mudas, coletar mais royalties. Mas o produtor, o pequeno produtor, por exemplo, vai dizer, poxa, eu fui o primeiro, plantei muitas mudas e agora o preço caiu porque tem muita flor dessa variedade no mercado. Então, de verdade, a propriedade intelectual, o patent da flor, não é somente uma forma do breeder para coletar royalties, ganhar dinheiro. Sim, é também, lógico. É uma remuneração do trabalho. Mas é também uma possibilidade de gerenciar novas variedades para manter o preço no mercado alto. Ok? Também exclusividades. Tem produtores que falam assim, oi André, essa variedade é muito boa, eu gosto dessas variedades, mas não vai vender a outros. Eu vou te comprar cada ano, não sei, 20 mil, para dizer uma coisa, mas você não vai vender a outros. Eu falo assim, não, 20 mil é pouco, eu quero vender 40 mil por ano. Ele fala, bom, tá bom, vou comprar 35 mil. Sempre um pouco menos, lógico. Bom, tá certo. Acordado é negócio. Mas isso pode fazer unicamente se a variedade é protegida com um patent, porque se a variedade é livre, todos os outros produtores, podem, por exemplo, no caso da hortênsia, podem assim cortar uns pedacinhos, comprar umas flores, propagar, e em 2 anos ele também vai ter a mesma variedade. Mas isso não é autorizado, porque se a variedade tem patente, está proibida a propagação de uma variedade registrada com patente, sem autorização do titular do direito, do titular do registro, tá? Então é uma coisa muito importante, porque se conhecer isso vai evitar aqueles depois que vão trabalhar no negócio de flores e de se tornarem piratas, porque isso se chama pirataria, que é a mesma pirataria que você acha na música ou em muitas áreas onde a propriedade intelectual tem importância. Okay? Só para mencionar um detalhe mais, o Brasil tem uma lei de proteção de cultivares boa, eu acho ela bastante eficaz. Tem leis muito melhores no mundo, por exemplo, a última lei de proteção de cultivares, de propriedade intelectual nas plantas, que saiu há 2 anos na China, por exemplo, agora é a melhor do mundo. Por muitos anos a China foi o país da pirataria, mas agora a China se tornou um país muito
com uma legalidade muito importante no mundo das mudas também. Lógico, por que eles fizeram isso? Porque entenderam a importância de ter inovação. Porque se um país não tem uma lei de proteção de cultivares forte, os melhoristas, breeders, não vão para lá para vender as variedades, porque tem medo, porque não tem proteção, então vão perder a variedade. Então, a China entendeu que é importante ter condições estándar conforme com o mercado internacional para poder ser um produtor dentro do marco da legalidade, ok? Então, só para que vocês saibam, aqueles que um dia talvez vão trabalhar com flores e vão trabalhar com variedades novas, tem a UPOV, que a UPOV é a Organização Mundial, tem sede em Genebra, na Suíça, é a Organização Mundial que estabelece as diretrizes que as diferentes leis de proteção de cultivares dos vários países do mundo devem seguir para estar dentro de um mercado internacional, de critérios internacionais. Ok? E Brasil, membro da UPOV. Ok? As fotos, bom, próxima vez eu explico o que são. Aqui tem os países, em data 2 de fevereiro de 2024, tem um mapa do mundo onde vocês podem constatar que quase todos os países do mundo estão na organização UPOV, o que quer dizer que eles têm leis de proteção de cultivares que são conformes aos acordos internacionais, ok? Quero saber se tem mais perguntas. Eu tenho uma Sim. dúvida. Ainda anteriormente, você falou sobre as novas variedades. Eu queria perguntar se elas respondem mais à questão de temperatura ou se há uma tendência a diminuir a resposta ao alto período. Quais são os principais fatores ambientais? Sim, é difícil dar uma resposta geral, porque logicamente você sabe que na floricultura tem pelo menos 7 a 8 mil espécies ornamentais no mundo, ok? Então, algumas têm necessidade de... Então, no caso, as que vocês estão trabalhando? Lógico que sim, claro. Por exemplo, o meu trabalho de 12 anos com Beatriz, ela não mencionou, esta manhã não mencionou isso porque é mais um objetivo que eu estou cuidando, mas o trabalho dela é fundamental nessa parte, foi selecionar variedades de hortênsias que não precisam de frio para florescer, ok? Eu chamo elas de hortênsias tropicais, que são as mesmas hortênsias que agora estamos com o Maurício, vamos introduzir no Brasil, porque o Brasil tem um clima de 4 estações, mas está ainda bastante perto do Equador, como por se considerar um país tropical. Então, os cultivos na Alhambra e em outras áreas do Brasil são cultivos semitropicais. Então, mas falando de grandes países produtores como Quênia, Equador, Colômbia, aí, por exemplo, o ano todo, o dia tem 12 horas de luz e 12 horas de sombra, você sabe. Então, o meu trabalho com Beatriz por 12 anos foi tentar ter variedades que não precisam de frio, variedades de hortênsias. Apesar de que a hortênsia, como a Beatriz explicou, é uma espécie do hemisfério norte, a hortênsia macrophylla, ela chegou do Japão, de regiões que têm um inverno muito frio. Então foi um trabalho muito longo chegar a seleções de variedades que não precisam de frio e com isso elas podem crescer na Alhambra ou na Colômbia, por exemplo, com uma duração do dia sempre a mesma e condições de frio que não são comparáveis com aquelas que têm o inverno no Japão ou na Alemanha, para dizer uma coisa, entendeu? Então, sim, é possível, você precisa de muito tempo para lograr esses melhoramentos. Por exemplo, outra espécie que estamos introduzindo no Brasil com Maurício é o ranúnculo. O ranúnculo é o oposto, o ranúnculo é uma flor muito bonita, que eu recomendo também aos amigos produtores. Tem muito mercado, está crescendo no mundo inteiro. É uma flor, no hemisfério norte, é uma flor de inverno. Ela floresce de inverno sem precisar de sistemas de calefação na estufa, entendeu? Aí também é outra espécie que tem uma fisiologia por a qual, quando faz frio, a muda floresce
e quando tem calor, muito calor, a muda para e vai produzir o bulbo. Entendeu? Então, o breeder da ranúnculo está trabalhando com cruzes interespecíficos para reduzir esse comportamento do ranúnculo e ter um ranúnculo que possa florescer também em condições de maior calor. Okay? São dois exemplos ornamentais, mas a fisiologia do ranúnculo e a fisiologia da hidrângea são muito diferentes entre elas. Então, o mundo da floricultura é complexo. Uma palavra a mais? Sim. André, sobre essa questão de proteção intelectual, isso é extremamente importante. Por favor, a voz. Essa questão da propriedade intelectual, com o pagamento de royalties, é uma questão muito importante que na universidade, de uma maneira geral, a gente está muito atento, precisamos cada vez mais fomentar isso. O que a gente nota na prática com os produtores, com os agricultores? De certa forma, há uma desinformação do objetivo do pagamento. Falta ainda informação de por que esses royalties são cobrados e são importantes para manter o sistema privado funcionando. Então a gente tem gasto bastante tempo dentro do projeto, dizendo, para os produtores, explicando para eles. E a maioria não sabia que funciona assim. Então, em eles sabendo, eles começam a entender melhor e aí o pagamento, esse pagamento ele fica muito mais natural. Sim. E cada vez mais nós não temos um sistema público, como tu disseste, aqui no Brasil, isso está consagrado, não tem condições de fazer melhoramento das espécies na velocidade que o mercado precisa. Exatamente. Exige. Exatamente. Então, e o próprio pagamento de royalties para empresas públicas é um problema. A UFSM tem esse problema. A gente tem vários casos que quando esses materiais vão para produtores, a dificuldade de pagar para as empresas públicas. Então, definitivamente, esse é um modelo que precisa ser fomentado, as empresas privadas sendo reconhecidos por esse trabalho, e a forma de reconhecimento é isso, porque isso aí, na verdade, vai trazer mais inovação em um curto período de tempo. Exatamente. É um ganha-ganha entre produtor e empresa. Sim, e vou repetir, um ganha-ganha, mas também, além de reconhecer uma justa remuneração pelo pesquisador, também, como falei, agrega valor à nova variedade, porque você pode manejar, gerenciar a variedade do mercado e manter o valor agregado pelos clientes, pelos produtores também, entendeu? Se uma variedade fica livre e ninguém paga, é de todos. Em alguns casos pode ser positivo, mas não estamos falando de medicamentos pelo Covid, estamos falando de ornamentais. Então, lógico, em alguns casos tem exceções na exclusividade do titular de um patent, por exemplo, utilidade pública. Vou falar disso. Então, nesse caso, um juiz ou um governo pode dizer, não, esse patente agora está parado por um ano, porque por razões de saúde pública, por exemplo, interesse público, não vai custar, não vai pagar royalty, porque é interesse público que todo mundo possa ter acesso à novidade. Mas ornamentais não tem nenhuma razão não é interesse público, entendeu? Então, é obrigatório o pago de royalty. Eu vou mencionar também, você fala do pago de royalty pelas variedades públicas, produzidas pelos institutos públicos. É interessante, porque tem dois conceitos que quero aclarar, do que é o significado de uma atividade ou de uma atividade pública. Pode ser que a gente pense que o que é público não é de ninguém, verdade? Ou pode pensar que o que é público é de todo mundo, entendeu? Então, muitas pessoas não pagam o royalty pelas variedades públicas porque eles acham que é minha também, porque, sabe, é uma variedade pública, então se é pública quer dizer que também é minha. E o Estado também, em alguns casos os governos, eles hesitam coletar royalty, porque eles pensam da mesma forma. Uma forma, falamos assim, com todo respeito, muito comunista, eu acho, não? Tudo de todos.
Ok, mas o trabalho dos pesquisadores, o melhoramento genético, é um investimento importante. Então, todos devem pagar. Não é que ninguém deve pagar, todos devem pagar, entendeu? Então, quando falamos de uma variedade privada, aí o Estado, logicamente, não paga. Então, é necessário pagar o titular do direito. E voltando à pergunta de antes, só queria dizer que tem muitas espécies na flor, e isso também faz muito difícil trabalhar com técnicas biotecnológicas, com técnicas modernas, contemporâneas, como fala, até uma palavra, adiantadas, não sei, técnicas de vitro muito complicadas. É muito difícil na flor, porque o investimento é relativamente alto, mas tem muitas espécies. Uma coisa é investir em tecnologias avançadas no grano, no arroz, na soja, onde tem, não sei, uma variedade, 10 variedades, e um investimento nessas variedades é pago, porque são variedades muito importantes com faturamento grande. Outra coisa é fazer o mesmo tipo de investimento numa variedade de ranúnculo, não sei, que o valor é completamente diferente. Então, o poder de investimento de um pesquisador de ornamentais é limitado pelo fato que as quantidades por variedades são muito menores, e o faturamento é muito menor, ok? Então, com isso também a importância de reconhecer o trabalho de melhoramento e pagar os royalties. E obrigado pela tua intervenção, porque reforça um conceito que eu acho importante compartilhar com nossos amigos aqui, porque é cultura pelo futuro, entendeu? Ok, já vamos aproximando-nos ao final, porque todas essas etapas, para chegar a umas considerações de caráter mais social, civil, científico, econômico também, o conceito da sustentabilidade. Eu já mencionei isso, quero voltar sobre esse tema, porque acho muito importante, porque hoje é um dos temas também politicamente mais discutidos, ok? Então, queria apresentar mais ou menos a minha opinião e compartilhar com vocês e saber se concordam ou não concordam, ok? Então, primeira coisa, o desafio da produção agrícola e florícola sustentável é obter um rendimento otimizado em quantidade e qualidade e uma renda agrícola com um mínimo de insumos, preservando e protegendo o meio ambiente e o tecido social, ok? Mais ou menos estamos falando da definição da sustentabilidade. Por exemplo, tem países ou áreas geográficas como a Europa, onde os governos têm uma grande preocupação do tema da sustentabilidade. É um tema comum de muitos países, muitos governos, mas não de todos. Por exemplo, na Europa temos a estratégia energética 2030 Energy Strategy, que exige uma redução de 40% nas emissões de gases de efeito estufa, comparados com os efeitos de 1990. Eu coloquei essa informação, mas é muito mais complicado que isso. Mas só para dar uma ideia de uma das estratégias que a Europa está tentando desenvolver. Lógico que a intensidade do uso de fertilizantes tem implicações pela produção agrícola e tem impacto ambiental. Mas, embora os impactos negativos sejam sérios e possam incluir a poluição e a degradação do solo, da água e do ar, a agricultura também pode ter um impacto muito positivo sobre o meio ambiente. Sabemos isso, todo mundo sabe aquilo. Por exemplo, a colonização de áreas rurais é positiva pelo meio ambiente. Reter gases de efeito estufa nas plantações nos solos, mitigar riscos de inundação por meio da adoção de determinadas práticas agrícolas. São exemplos, ok? Então, o que estou tentando explicar é uma visão da sustentabilidade no mundo da agricultura e da floricultura. Em termos gerais, a economia circular é a resposta. E na agricultura deve se basear nos seguintes princípios: melhorar as práticas atuais para minorizar
minimizar as emissões de gases de efeito estufa, fluxos de resíduos, investimentos, logicamente investimento em recursos, e ao mesmo tempo manter a produtividade. E desenvolver produtos a serem usados na fazenda, por exemplo, fertilizantes de base biológica, bioestimulantes com base em processos biológicos, biotecnológicos, para reciclagem e valorização de resíduos. Essa é a definição ou a implementação da economia circular na fazenda, mas realmente, com todas essas palavras, eu queria mostrar o empenho dos agricultores e floricultores nesse conceito que eu já falei antes. O agricultor e o floricultor sempre, historicamente, trabalhou com a economia circular e tem consciência do problema da sustentabilidade. Então, está muito claro que, de fato, minimizar as emissões de gases de efeito estufa é uma decisão política e não é um problema técnico. O que quero dizer é que a economia circular tem base na história da agricultura e na floricultura, falando especificamente do nosso mundo. Lógico que na indústria, na sociedade, tem outras implicações, ok? Por exemplo, a União Europeia, já falei que outros países também adotaram medidas importantes para buscar soluções, mas até que a um nível global, muitos países grandes não adotem políticas sérias para o meio ambiente, essas discussões são muito acadêmicas. Claro que Brasil, Europa, não sei quem, muitos países estão fazendo esforços nesse sentido, mas é um fenômeno globalizado que precisa de respostas políticas importantes. Especificamente na floricultura, o nosso setor desempenha um papel menor no impacto ambiental das práticas culturais, porque as áreas de produção são muito menores, o gerenciamento climático é otimizado em estufas, então tem um impacto menor sobre o meio ambiente. Os princípios da economia circular são ampliamente difundidos. Temos um uso otimizado da água por meio de sistemas de irrigação, é uma prática comum nas fazendas de flores, sempre mais. Eu falaria que quase a totalidade agora de produtores de flores no mundo tem sistemas de irrigação. Também o uso de energia produzida a partir de fontes renováveis é sempre mais comum no nosso setor. Também por causa do custo da energia subindo. Também o controle biológico de pragas, por exemplo, de pragas e doenças, é muito comum no nosso setor. Eu acho que falando mais sobre esse tema com vocês e com amigos produtores, muitos outros elementos nos vão fazer pensar que no mundo de floricultura a sustentabilidade é um fato histórico, é uma presença constante na vida da fazenda florícola, na história. A área de produção global agrícola, da agricultura, é estimada em 45, quase 46 milhões de hectares. A área de produção global de flores e plantas ornamentais é estimada em menos de 1 milhão de hectares. Então, com uma relação 1 a 60. O impacto da floricultura nas emissões globais de gases de efeito estufa é quase irrelevante. Temos aqui tem muitos exemplos na internet, eu só achei uma slide só para dar uma ideia das emissões de gás de estufa nos diferentes setores produtivos. A construção, transporte, indústria, agricultura na sua totalidade está em quarto lugar das atividades econômicas. Então, acho que o impacto da floricultura, que é menos de 5% da agricultura global, tem um impacto menor. E a tradição, a história das nossas empresas demonstra como os floricultores realmente sempre têm cuidado da sustentabilidade. Então, para concluir, a floricultura é um negócio global e complexo. O empreendedorismo na floricultura é uma atividade muito diversificada, com muitos modelos de negócios diferentes.
Os pequenos produtores rurais desempenham um papel fundamental na economia local, no desenvolvimento rural, para o benefício da sociedade, e representam um modelo vencedor que deve ser mantido e apoiado. A pesquisa e o desenvolvimento em floricultura são fatores essenciais para oferecer a pessoas flores e plantas sempre melhores, para sua felicidade e valor estético, e contribui também para um ambiente melhor e práticas culturais mais fáceis. Todos os governos e toda a sociedade devem se comprometer com um mundo sustentável, sem prejudicar a economia agrícola e florícola, que contribui para alimentar o mundo e fazer as pessoas mais felizes. Obrigado. Pessoal, então, alguém tem mais alguma pergunta para o André agora, antes de nós passar para a próxima, para a terceira palestra do dia? Gostaria de alguma pergunta? Então, aqui nós estamos, né, André, num ambiente de coworking, no prédio de Fantástico, empreendedorismo. gostei muito. Então, realmente, a tua palestra se encaixou bem aqui também no local que você tem importantíssimo. Bom, então vamos convidar a Letícia da equipe Novaes e o Fernando do Recanto dos Sonhos para dar uma lembrança para o André, de forma de agradecer a ele. Camiseta da equipe. Obrigada. Obrigada. Fantástico. Muito obrigado. Oi. Ok? Obrigada. Tchau. Muito bem. Então, paramos a gravação, a transmissão. Tem um espacinho? Obrigado. Aí tienes una para ti si quieres, porque no toquei. Maurício é um grande parceiro da equipe Novaes, um parceiro que realmente tem feito a diferença nos últimos anos aqui para a equipe e para o projeto, e para os produtores. Então, Maurício, por favor, e nós já passamos imediato para a palestra, para a gente possa fazer a transmissão. Como é que a Maurício tem que colocar aqui a apresentação aqui? Você vai ligar o... Obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado pela paciência.